Sejam bem-vindos a mais um programa da TV Condomínio Show. Tudo para a sua casa e o seu condomínio você encontra aqui. E hoje estamos recebendo convidados especiais que vamos falar sobre o direito condominial e imobiliário com a Comissão do Direito Condominial e Imobiliário de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Começamos aqui agradecendo a presença do Dr. Luiz, do Dr. Otávio, o Dr. João e o Dr. André, tá certo? Hoje vamos falar sobre o problema que nós encontramos no dia a dia da parte de inquilinos. Como que é o problema da locação contratual que deve se seguir os critérios corretos, Dr. Luiz? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no TV Condomínio Show. Okay, tá? Obrigado. Muito obrigado. E é uma honra estar aqui ao lado dos meus amigos aqui da comissão, tão competentes profissionais aí. Na verdade, assim, infelizmente, tem sido assim cada vez mais comum na saída do imóvel os inquilinos deixarem aí grandes débitos de condomínio para os proprietários, né? Então, visando aí solucionar esse problema, uma das saídas é você estabelecer aí um valor locatício e em que esteja incluído aí o valor do condomínio, né? Para que você não seja surpreendido aí com esses débitos aí condominiais aí, né? E não fazendo isso, qual que é outro procedimento que pode ser adotado? Tanto aí pedir que esse inquilino preste contas aí mensalmente, quanto está entrando em contato com a administradora do condomínio para ver se esse inquilino tem pago o condomínio em dia, né? Para que isso não aconteça. Não vendo solução para isso, a única saída é entrar com uma ação de despejo aí por falta de pagamento por conta das obrigações acessórias, Luiz. Então, Muito bem. A saída é essa. Então nós temos aí alguns probleminhas, né, que a gente encontra no dia a dia. O condômino acha que está no direito de não pagar determinadas taxas condominiais, até mesmo IPTU, outros impostos, né, que são cobrados e devidos pelo locatário no dia a dia. Exatamente. Por isso que tanto o proprietário ou a imobiliária, né, tem que ficar muito atento aí pelo pagamento dessas obrigações acessórias que a gente chama. E tá? O locador, ele tem alguns direitos também quanto à parte de reformas, construções, né, adequações que são realizadas dentro da posse que ele está no condomínio, que são responsáveis ele e outros não, né? Exatamente, exatamente. Tem algumas obrigações que são de direitos que são do proprietário, né, que são as Sim. obrigações extraordinárias que a gente chama, e as outras são do inquilino, que são as obrigações ordinárias. Isso até o doutor Otávio aqui é bem qualificado, é o especialista para falar sobre esse assunto aí. Então vamos lá, doutor Otávio, qual que é a sua mensagem? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no TV Condomínio Show. Bom, existem o rateio das contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias. No caso de uma locação, o inquilino ele é obrigado, até pela lei do inquilinato, a arcar com as contribuições ordinárias, que são as manutenções do dia a dia, né, as despesas para se manter o condomínio andando, o condomínio em dias, despesas administrativas. E as extraordinárias, elas são relativas ao proprietário, elas são exclusivas do proprietário. Aí já é uma manutenção, por exemplo, a pintura da fachada, troca de cabo de aço de um elevador. Então são despesas pontuais, específicas, né? E o próprio envelhecimento do imóvel, a degradação do imóvel, né? Você fazer uma reforma no salão de festas, situações como essa, você vai para as despesas extraordinárias. Agora é importante frisar, Luiz, o fundo de reserva. O fundo de reserva, por lei, ele é uma despesa extraordinária e ele é de competência do proprietário, ou seja, do locador e não do inquilino. Ok. E nós vemos aí no dia a dia, até nos cursos, que pouca gente sabe disso. E até as administradoras, muitas delas não sabem, cobram do inquilino uma despesa que é originalmente do proprietário. Isso é uma realidade, a gente tem visto, inclusive, vários colegas, né, criticando essa atitude. Exatamente, né? exatamente. Porque, infelizmente, o locatário, ele briga que ele não quer pagar, mas já vem incorporado ali na taxa condominial mensal, né? Exatamente. Mas ele pode depois pedir até a devolução desses valores que foram pagos. Pode ser solicitado. Pode ser solicitado. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais novidades para você aqui na TV Condomínio Show. Tudo para a sua casa e o seu condomínio você encontra aqui. Até já!
Pensando em terceirizar? Nós temos a solução. Limpeza e conservação em condomínios, comércio e indústria. Vigias, porteiros, controladores de acesso. Proteja e conserve seu patrimônio. Para quem busca segurança e tranquilidade com qualidade, nós temos a solução. Certa. Serviços terceirizados. 344100. Total Telecom, segurança e telefonia. Há mais de 25 anos no mercado com a mais alta confiança, qualidade e eficiência. Além de proporcionar soluções quanto à telefonia, a Total Telecom é especializada em sistemas de segurança eletrônica 24 horas. Uma equipe treinada e preparada para executar as ações necessárias no caso de disparo ou invasão detectada. Total Telecom. Envolvimento total. Para você que procura uma empresa com profissionais altamente capacitados, a WCA Security é especializada na implantação de projetos de segurança. Com fabricação própria e projetos implantados em comodato, sua empresa ou condomínio tem a segurança de um serviço de qualidade. A WCA Telecom oferece projetos personalizados de telefonia, interfonia e internet. Com data center próprio, oferece soluções em nuvem de acordo com a sua necessidade. Todas estas soluções você encontra na WCA Tecnologia. Limpeza de caixas d'água, controle de pragas e desentupimento de tubulações. Essas práticas são importantes para manter a saúde e o bem-estar em seus ambientes. É com esse objetivo que a RP Desentupidora dispõe de uma equipe altamente qualificada para atender às suas necessidades, garantindo a qualidade da água, mantendo as pragas sob controle e os canos em perfeito funcionamento. RP Desentupidora 16 3442 3921. E voltamos para continuar mais o assunto que você com certeza quer se atualizar. Continue falando para nós, doutor Otávio, sobre o negócio do fundo de reserva. É responsabilidade da imobiliária, da administradora, se o locatário quiser realmente reaver esse dinheiro ou até não efetuar esse pagamento mensal, a quem ele deve recorrer? Na verdade, o ideal já as administradoras de condomínio e os próprios condomínios que estiverem trabalhando de maneira orgânica, emitir os boletos já separados, desvinculados, o rateio ordinário e o fundo de reserva quando houver locação, e o fundo de reserva direto ao proprietário. Mas se ele veio em conjunto e o inquilino quiser reaver esse valor que foi pago indevidamente, ele pode reclamar diretamente à administradora ou ao proprietário. E na pior das hipóteses, infelizmente, acionar o Poder Judiciário. Então tem que estar sempre atento, né? Porque é uma briga, né? Depois que o camarada recebe, ele não quer devolver, né? Exatamente. Legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre a parte das garantias que existem no caso das locações, né? Temos as garantias de caução. Sim. Explica um pouquinho para nós sobre isso, doutor Luiz Felipe. Sim, Luiz. Na verdade, assim, nós temos hoje 4 modalidades de garantia que constam no artigo 37 da Lei do Inquilinato. Quais são elas? A caução, a fiança, o seguro de fiança locatício e uma garantia que é nada utilizada, eu pelo menos nunca vi, que é a cessão de cotas de fundo de investimento. Sessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Essa pelo menos eu nunca vi, pelo menos aqui na nossa região. Daí agora eu queria passar para o doutor André aí, para ele falar um pouquinho sobre essas modalidades de garantia que são mais utilizadas, as mais antigas, né, doutor André? Sim. Na prática, é muito usual a fiança, ainda apesar de ser um inconveniente para quem vai prestar a fiança, né? Fica aquela prestação de favor aí, né? Que é? Como que seria essa modalidade, né? O pessoal tem que ter um imóvel, né? Livre, desembaraçado, com registro em cartório, tá? Não pode constar nada na matrícula. É solicitado pela imobiliária ao locatário, né? A documentação do fiador, ele entrega, o pessoal analisa, né, da imobiliária,
e consta no contrato como ele como garantidor da obrigação ali, que é o contrato de locação. Doutor André, agora te perguntar uma coisa. Tem muitas imobiliárias que exigem 2 imóveis e ainda que tem que estar num perímetro de uma determinada região, não pode ser, por exemplo, de outro estado. Explica um pouquinho sobre esse assunto. Justamente. Antigamente, né, a pessoa tendo um imóvel só, ele não poderia ser passível de hipoteca e tudo mais. Hoje isso, pelo caso da fiança, caiu por terra. Tá? Então pode ser um imóvel só. E o critério de localidade do imóvel, aí vai de empresa para empresa. Tem imobiliária que aceita imóvel de até determinado perímetro, tipo 200 quilômetros, até 200 quilômetros. Ou às vezes só dentro do estado. Ou às vezes só dentro do estado, ou enfim. E algumas não, pode ser em qualquer localidade. Aí vai de cada um aí. Porém, ele tem que estar livre de ônus. Porém, tem que estar livre de ônus, registrado direitinho na matrícula, no cartório. Né? Muito bem. E quais outras modalidades que nós temos? Aí nós temos o calção, né? Também, assim, foi muito tempo usual, que é até bom também para o lado do locador hoje. Por quê? O calção, ele é um valor determinado, né? Que vai geralmente de 3 aluguéis, né? Valor de 3 aluguéis. Ele é prestado também, consta no contrato de locação, que ao final seria devolvido para o locatário. Porém, por que ele é bom hoje? Porque com ele é uma ação, se por uma eventualidade, uma inadimplência, a ação de despejo ela é mais rápida, porque geralmente o judiciário vem dando a liminar para desocupação. E já tem a garantia. E já tem a garantia, que apesar de ser pouco, mas cobre eventuais danos ao imóvel, né? Prejuízos. E o seguro fiança, assim, é difícil comparar, mas é como se fosse um seguro de veículo, tá? Só que é para garantir a locação do imóvel. Geralmente é contratado uma seguradora, é estipulado um valor, certo? Assim, eles fazem uma análise de risco, é estipulado um valor, eles fazem o pagamento anual, geralmente, ou mensal também, e fica como garantia do aluguel. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com as explicações da finalização dos seguros fiança e locatício com o Dr. André. A Atentare Serviços é uma empresa de terceirização que presta serviços de apoio administrativo, conservação de áreas verdes, controle de acesso, limpeza, asseio e conservação de ambiente e patrimônio, manutenção, supervisão e vigia, funções que cumprimos com excelência. Somos corresponsáveis numa parceria rumo ao sucesso. Cuidamos dos detalhes para você cuidar do principal. Limpeza de caixas d'água, controle de pragas e desentupimento de tubulações. Essas práticas são importantes para manter a saúde e o bem-estar em seus ambientes. É com esse objetivo que a RP Desentupidora dispõe de uma equipe altamente qualificada para atender às suas necessidades, garantindo a qualidade da água, mantendo as pragas sob controle e os canos em perfeito funcionamento. RP Desentupidora, 16 3442 3921. Pensando em terceirizar, nós temos a solução. Limpeza e conservação em condomínios, comércio e indústria. Vigias, porteiros, controladores de acesso. Proteja e conserve seu patrimônio. Para quem busca segurança e tranquilidade com qualidade, nós temos a solução. Certa, serviços terceirizados. Conte com a gente, 3234-4100.
Para você que procura uma empresa com profissionais altamente capacitados, a WCA Security é especializada na implantação de projetos de segurança. Com fabricação própria e projetos implantados em comodato, sua empresa ou condomínio tem a segurança de um serviço de qualidade. A WCA Telecom oferece projetos personalizados de telefonia, interfonia e internet. Com data center próprio, oferece soluções em nuvem de acordo com a sua necessidade. Todas estas soluções você encontra na WCA Tecnologia. E voltamos com muito mais novidades para você aqui na TV Condomínio Show. Tudo para a sua casa e o seu condomínio você encontra aqui. Doutor André, me fala uma coisa, essa questão que nós estávamos falando da parte do seguro, né? É uma questão que também muita gente às vezes tenta fugir um pouco, digamos assim, por a questão dos valores, né? Como é que é esse custo hoje? Ainda é um custo elevado para o seguro fiança? Realmente, essa modalidade ela é um pouco onerosa para o locatário, porque eles fazem uma análise de risco, de crédito, né, antes de aprovar o seguro fiança. Ok. E geralmente depende do valor do aluguel e da situação, mas geralmente sai um aluguel e meio a 2 aluguéis assim por ano a mais. É um valor considerável. É um valor considerável. Mas temos algumas novidades. Mas temos aí. Novidades aí e o Luiz vai explicar para a gente. Vamos lá, realmente, como o doutor André falou, o seguro fiança tinha essa impressão dentro do mercado, né? Ser uma garantia onerosa, né? Sim. Que ficava um custo muito alto e dependia muito da análise cadastral. Hoje, com novas operadoras desse produto chegando no mercado, o que aconteceu? Hoje ele está num custo um pouco mais acessível, né? E independe da análise cadastral. Então, e a vantagem do seguro fiança, o doutor André falou, hoje é muito complicado você pedir para a pessoa ser o seu fiador, Verdade, né? verdade. É muito complicado, ninguém quer ser o fiador, né? Verdade. Então, a vantagem do seguro fiança é essa, você não precisa pedir para um amigo nem para o familiar para ser o seu garantidor aí, né? Mas essa novidade dá um percentual de quantos por cento em média? Daí, hoje, o percentual do seguro fiança gira em torno de 9%, se a seguradora garantir as despesas de aluguel e acessórios, e 15% do valor do aluguel se garantir não só o aluguel e os acessórios, como danos ao imóvel, pintura e multa contratual. Então, 15% do valor do aluguel garante tudo. Mas quais são as grandes novidades aí que você perguntou, Luiz, hoje? As grandes novidades hoje do mercado são duas, que é o seguro fiança gratuito. O que é o seguro fiança gratuito? O proprietário, ele arca com esse seguro. Daí você me fala assim, mas como que o proprietário vai arcar com esse seguro? Ele não vai querer. Mas não é. Hoje o proprietário não está tendo que dar um desconto alto para poder alugar o imóvel? Sim. Em vez disso, ele arca com esse seguro fiança, que é esse valor, e o inquilino não precisa só ter um cadastro bom para ele fazer essa locação, entendeu? Então, em vez de ele dar o desconto no aluguel, ele arca com esse seguro e ele vai ficar garantido de tudo, se eventualmente ter uma inadimplência. E, por fim, uma garantia que está chegando no mercado, e por conta dessa revolução hoje que nós estamos vivendo aí, na modernidade, né? Uma garantia é a locação através do cartão de crédito. Olha só. Você faz locação e paga na sua fatura. Uhum. E você precisa do quê? RG, CPF e a última fatura do cartão paga. E gira em torno de 8% do valor do aluguel. E você paga na fatura do seu cartão de crédito. E a operadora, ela garante até 12 vezes o valor do aluguel. Então é melhor que um título de capitalização, por exemplo. Sem dúvida. Entendeu? Então essa é uma novidade que está chegando com tudo, a gente imagina no mercado imobiliário. E já está tendo uma adesão forte nessa nova modalidade? Porque depende mais da operadora do cartão ou do limite que a pessoa tem disponível? Na verdade, o que a pessoa tem que ter, e hoje não são todas as pessoas que têm, mas boa parte também tem, é o limite do cartão que seja 4 vezes o valor do aluguel. Ou o limite tem que ser 4 vezes o valor do aluguel. Então, tendo esse limite, ela está liberada para fazer essa operação. Então, por exemplo, um aluguel de 1.000, ela tem que ter um limite no cartão de R$4.000. Então, vamos pensar, um aluguel de 1.000 vai ficar R$80 por mês na fatura do cartão. Se você pensar bem, é uma compra que o pessoal faz e você não precisa de fiador, não precisa correr atrás de nada disso. Não tem um dissabor enorme, exatamente. Não tem também altos locação, custos, né, de seguro fiança, que mesmo que diminuiu, mas ainda tem um valor considerável do bem, né? Perfeito, exatamente. Bem colocado, Luiz. Maravilha. E tem funcionado muito para locação de estudantes, porque o estudante chega fora do estado, não tem fiador,
num primeiro momento ele achava o seguro-fiança caro, né? Agora já está mais acessível, então ele trabalha com essa opção do cartão. É mais uma opção dentro do mercado imobiliário. Ou seja, o mercado está em evolução constante, Sim, né? Tanto na sim. parte de tecnologia quanto na parte de novidades também no mercado imobiliário. Perfeitamente. Né? E isso é importante para você, consumidor, estar atento com essas novidades, porque são benefícios que facilitam o seu dia a dia, tá certo? E já voltamos com mais novidades aqui na TV Condomínio Show para você. A Atentare Serviços é uma empresa de terceirização que presta serviços de apoio administrativo, conservação de áreas verdes, controle de acesso, limpeza, asseio e conservação de ambiente e patrimônio, manutenção, supervisão e vigia, funções que cumprimos com excelência. Somos corresponsáveis numa parceria rumo ao sucesso. Cuidamos dos detalhes para você cuidar do principal. Pensando em terceirizar, nós temos a solução. Limpeza e conservação em condomínios, comércio e indústria. Vigias, porteiros, controladores de acesso. Proteja e conserve seu patrimônio. Para quem busca segurança e tranquilidade com qualidade, nós temos a solução. Certa, serviços terceirizados. Conte com a gente, 3234-4100. Para você que procura uma empresa com profissionais altamente capacitados, a WCA Security é especializada na implantação de projetos de segurança. Com fabricação própria e projetos implantados em comodato, sua empresa ou condomínio tem a segurança de um serviço de qualidade. A WCA Telecom oferece projetos personalizados de telefonia, interfonia e internet. Com data center próprio, oferece soluções em nuvem de acordo com a sua necessidade. Todas estas soluções você encontra na WCA Tecnologia. Total Telecom, segurança e telefonia. Há mais de 25 anos no mercado com a mais alta confiança, qualidade e eficiência. Além de proporcionar soluções quanto à telefonia, a Total Telecom é especializada em sistemas de segurança eletrônica 24 horas. Uma equipe treinada e preparada para executar as ações necessárias no caso de disparo ou invasão detectada. Total Telecom. Envolvimento total. Limpeza de caixas d'água, controle de pragas e desentupimento de tubulações. Essas práticas são importantes para manter a saúde e o bem-estar em seus ambientes. É com esse objetivo que a RP Desentupidora dispõe de uma equipe altamente qualificada para atender às suas necessidades, garantindo a qualidade da água, mantendo as pragas sob controle e os canos em perfeito funcionamento. RP Desentupidora, 16 3442 3921. E voltamos com mais novidades para você aqui na TV Condomínio Show, agora com o Dr. João, que vai falar um pouquinho sobre os problemas que existem no dia a dia do distrato de imóveis na planta. Seja bem-vindo. Antes de começar a falar sobre o tema, queria agradecer a oportunidade, Dr. Luiz, para poder contribuir com o programa TV Condomínio Show. Bom, é um tema hoje muito polêmico, os tribunais já estão decidindo casos específicos sobre esse tema, né? Inclusive o STJ já se pronunciou com relação a distratos, né? Seja por culpa do comprador, seja por culpa do vendedor, construtora no caso, né? O STJ se pronunciou no seguinte situação, sobre a forma de pagamento, né, a súmula 543, que fala a questão de, por culpa da construtora, a devolução tem que ser de forma imediata, de uma vez só, tá? Isso, culpa da construtora, quando a construtora atrasa a entrega, quando o empreendimento não está no procedimento correto de obras. Tem assim, a parte se a mora da construtora, né? O comprador pode fazer o distrato, né? Pode requerer o distrato em razão da mora da construtora, e a forma de pagamento tem que ser de uma vez só. Por culpa do consumidor, do adquirente, né? Tem as penalidades previstas, né? E as despesas que a construtora teve com relação a essa transação, que o consumidor tem que arcar. Aí tem um percentual que ele pode receber, porém tem um percentual que ficaria para cobrir essas despesas que a construtora acabou tendo aí de custo, né? Sim, tem as penalidades, tem alguns contratos que são abusivos, né, com o consumidor, e os tribunais têm protegido o consumidor nesse sentido. Com altas taxas. Com altas taxas de multa de rescisão de contrato, né?
por culpa do comprador, no caso mais específico, no distrato. E os tribunais têm decidido o seguinte percentual, de 10% a 25%. Eu já tive casos de 30%, por culpa do consumidor, por alegar por foro íntimo, né? Rescindir o contrato sem motivo justificado, falando que ou não tem condições ou não quer continuar mais com o contrato. Aí depende muito da outra parte comprovar essa despesa, né? Um exemplo, a despesa que tem direto numa transação é imposto e geralmente, a maioria dos casos, também comissão. Tenho visto acompanhar decisões que o juiz pede para descontar a comissão também, desde que a outra parte comprova essa despesa, né? Sim. E aí a diferença tem a condenação, a média está sendo 10% a 25%, né? E aí a despesa administrativa, de lançamento que as empresas têm nesse sentido. Que tem muitos também consumidores que às vezes acabam assumindo um compromisso que não tem condição, né? E às vezes culpa um pouco a crise. Isso. E depois começa a inadimplência e vem requerer a restituição, mas infelizmente não teve um planejamento, né, para a aquisição do bem. A situação econômica do que o país passou e continua passando, né, tem provocado muitos distratos dos imóveis comprados na planta. E aí há muitas ações no judiciário, né? E tem muitos que acham que a devolução é total, e não é. Tem que ficar prestando atenção no percentual de devolução. A média, assim, não tem um percentual estipulado, né? Mas o STJ fala de 10% a 25%, dependendo do que a comprovação da despesa, né? E quem provocou essa rescisão e a despesa que teve que a empresa teve no caso do distrato. E quando da entrega do bem que não ficou dentro daquilo que foi apalavrado, daquilo que reza em contrato? Como que o consumidor deve procurar os seus direitos, como ele deve se posicionar, quais os cuidados que ele deve ter para que realmente ele possa fazer prevalecer aquilo que está dentro do contrato? É importante, na entrega do empreendimento, eu falo sempre tem duas partes, né? O consumidor e o condomínio. A primeira parte do consumidor, na hora que recebeu o bem, ele vai fazer uma vistoria nesse imóvel, né? E, consequentemente, ele vai verificar se tem defeitos aparentes. Os defeitos ocultos, ele pode contratar um profissional para averiguar, né? Principalmente medidas, metragem do apartamento, que às vezes você compra uma metragem e pode acontecer, eu já tive caso que estava bem menor que os 5% permitido pela NBR, né? Sim. De margem de erro para mais ou para menos. E também a parte elétrica, a parte hidráulica, né? Aí seria um profissional capacitado para averiguar. Mas defeitos aparentes, a pessoa vai ter um relatório, vai constatar, e a consultora obrigatoriamente tem que sanar esses defeitos. Aí você não recebe as chaves, né? Faz o termo lá e a consultora se obriga a finalizar o apartamento. Os defeitos foram visíveis. Com relação ao condomínio, é muito importante isso. É um tema assim, que mesmo. Hoje nós temos visto muitos casos que condomínio inacabados, problemas estruturais, né? O que eu oriento sempre é o condomínio. O condomínio ele tem que fazer a instalação do condomínio, vai ter assembleia de entrega do empreendimento. Não é porque fez a assembleia de entrega do empreendimento que acabou a garantia com relação à construtora. O condomínio precisa criar vida. Terminou a obra, a construtora vai marcar uma assembleia, vai eleger o síndico, subsíndico, né? Consequentemente, vai ser marcada uma vistoria, e essa vistoria orienta os síndicos sempre a contratarem um profissional capacitado para fazer a perícia técnica para verificar se há defeito ou não na obra, né? Ao término dessa visita, dessa perícia, ele vai emitir um laudo. Vai emitir um laudo, esse laudo vai ser o documento oficial para você juntar com a consultora e falar, ó, esses são os defeitos, né? Então isso é muito importante porque é um documento técnico. Às vezes o síndico não tem capacidade para fazer esse tipo de trabalho. Porque não tem, às vezes, a formação adequada. Sim. E a consultora, tendo defeito, a consultora obrigatoriamente tem que reparar. Maravilha. E assim, então, finalizamos mais uma edição do programa TV Condomínio Show. Tudo para a sua casa e o seu condomínio você encontra aqui. E quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença aqui no programa e espero tê-los em breve conosco novamente, ok? Obrigado. Muito obrigado.